Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar alguns relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se por um acaso ainda não for inscrito. Se quiser ver relatos que não tenham foco na assombração, vai lá pro meu outro canal, Conto pra Ana, link aqui na descrição. E o que mais que eu tenho para falar? Não sei mais aqui, então vamos para o primeiro relato de hoje, que é este daqui, a moça de branco. Oi, Ana, Matheus e assombrados, o meu nome é Fulana, mas como sei que vai me chamar de Fulana, nesse relato meu nome fictício será Maria. Ok. Eu tenho vários relatos para te contar, mas eu vou começar com um mais tranquilo e não tão longo, e eu espero que gostem. Aqui ela só tá falando os nomes reais e os nomes que serão fictícios aqui, mas vamos dar continuidade aqui pro relato. Beleza. Bom, Ana, essa história aconteceu quando a minha mãe ainda era casada com esse meu ex-padrasto. Eles têm um filho juntos, o meu irmão, que é 5 anos mais novo. Na época do relato, eu tinha por volta de 12 anos. Nós morávamos na casa da minha falecida bisavó, Dona Rosa. Essa minha bisavó morreu quando eu tinha 4 aninhos, pouco antes de eu completar 5 anos. Então a casa ficou fechada muito tempo. Antes de irmos morar lá. Então antes de irmos morar lá, a casa ficou fechada. Então peraí. Quando ela tinha por volta aí quase 5 anos, a bisavó dela morreu, essa casa ficou fechada até ela ter 12 anos e ir morar pra lá. É isso? Morar lá, é isso? Uma noite, o irmão mais novo do meu padrasto resolveu que queria fazer um peixe na grelha e o meu ex-padrasto, Sérgio, decidiu que fariam na nossa casa. Porém, a grelha estava na casa dos meus avós e já estava escuro e garoando. Não que eles foram morar lá, aconteceu lá, ok. A grelha estava lá na casa dos meus avós e já estava escuro e garoando. Beleza, então, detalhe, para uma melhor compreensão aqui. Os quintais eram conectados por uma porta e ambos os quintais tinham um tamanho considerável. Bom, o Sérgio, como um bom medroso que era, decidiu que a minha mãe, Amélia, iria buscar a grelha. No quintal dos meus avós, sem uma luz... iria buscar a grelha no quintal dos meus avós, sem nenhuma luz para iluminar o local, e ela iria sozinha ainda. E a minha mãe queria que ele fosse. Mas adivinha para quem sobrou, Ana? Isso mesmo, acabou sobrando para mim. Meu Deus. Lá fui eu buscar a grelha no quintal sem luz nenhuma. Porque não tinha celular na época, né? E não quiseram me emprestar eu não tinha celular na época e ninguém quis me emprestar o deles porque tava garoando. Ô, família abençoada, né, Ana? Ainda manda menina lá de 12 anos na reta. Bom, fui com os meus 2 cachorros me escoltando. Um Lhasa Apso e um pastor alemão. Aí, sim, ainda bem que os cachorros não me abandonaram, né? Porque era fácil alguém pular aquele muro para dentro do quintal. Bom, peguei a grelha, com muito custo para enxergar. Por sorte, eu conheço a casa da minha avó com uma palma da minha mão. Voltando com a grelha, a hora que eu subi para entregar para eles, eu olhei para o muro do fundo. Outro detalhe aqui para compreensão. Por ser um terreno com desnível, ambas as casas possuem escadas entre a casa e o quintal. Por conta do terreno do quintal ser mais baixo que o terreno que está o chão da casa. No fundo, atrás das casas, é um terreno vazio, tipo um pasto. É só mato e muita escuridão. Ao olhar lá para o fundo, eu vi uma mulher estendendo roupa, com uma espécie de camisola branca, bem antiga e até um pouco gasta. Ela tinha cabelos escuros e compridos até quase os joelhos. Era como se a chuva não existisse. Mas, Ana, não havia varal algum ali. Eu me vi... Era como se a chuva, é isso? Eu acho que ela ficou tão assim, olhando para aquilo, que até esqueceu da chuva. Tava chovendo? Não lembro, enfim. Era como se a chuva não existisse.
Ou o cabelo dela não tava, enfim, não sei. Mas, Ana, não tinha varal ali. Eu me virei e entrei meio que correndo ali para casa e fiquei mexendo nos meus livros para me distrair. Alguns dias depois eu ouvi o Sérgio ofegante, quase gritando: Amélia, Amélia, tem uma mulher no quintal. Então a minha mãe disse: Você também viu? Essa mulher aparece desde a época que a minha avó Rosa era viva. Ela sempre está estendendo as mesmas roupas. Eu, lá do quarto, ouvi tudo e fiquei pálida. Ana, na hora eu tive certeza que eu não estava ficando doida. Bom, conforme os anos foram passando, eu continuei vendo essa mulher. Mas ela tem um olhar perdido, um olhar pesado. É como se estivesse cansada de estar fazendo isso, sabe? Depois, a minha mãe e o Sérgio se divorciaram, graças a Deus. Ai, eu não me dava bem com o Sérgio, não. E nós nos mudamos para uma chácara. Essa chácara tinha um corredor para os quartos. E numa madrugada, eu levantei e fui em direção à cozinha. Mas a hora que eu cheguei na metade do corredor, pasme, Ana, a moça estava lá. A mesma que estava estendendo roupa? Em outro lugar? A moça estava lá me olhando, sorrindo e serena. E me deu um aceno com a cabeça. E sumiu. Na época, eu já tinha uns 16 anos. Eu saí correndo para onde ela... Eu saí correndo para onde ela sumiu. E aí eu não vi mais nada. Mas eu tive, assim, uma sensação de gratidão e leveza. Ana, eu não sei o que eu fiz demais, mas ela veio até mim para se despedir. E eu nunca mais a vi. Bom, esse foi o relato, espero que tenha gostado. Eu tenho muitos outros relatos. Hoje eu tenho 21 anos e me mudei da cidade que os meus avós e minha mãe moram. Mas sempre volto lá para visitá-los e sempre tem mais uma atividade paranormal para contar. Beijos, Ana, e a todos que ouviram. Eu espero poder mandar mais relatos. Desculpe qualquer erro de digitação e desculpe se ficou confuso. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, quem era essa mulher? Porque primeiro eu ia dizer que poderia ser uma impressão, porque todo mundo viu a mesma coisa. Ela sempre fazendo o mesmo ato, né? E ela não interagia com ninguém. Então, isso pode ser uma impressão. Mas... com roupa antiga, ela estava presa àquele local, aquela atividade de estender roupas ali, mas por que ela apareceu num outro lugar? É como se ela tivesse se libertado de lá e apareceu daí então para a moça só para agradecer, para dar tchau. Agora, por quê? Será que ela era uma ancestral da moça que nos conta essa história? Sei lá, uma tataravó, alguma coisa, não sei. Mas dali, ela aparecia ali. Será que ela era algum aviso quanto ao Sérgio? Porque depois que eles se divorciaram, a moça foi lá. Olha lá, eles se divorciaram e nós nos mudamos para uma chácara. Ou seja, saiu daquele local onde eles viam a mulher e foram para uma chácara, para um outro lugar. E aí, ela viu essa mesma mulher no corredor da casa dessa chácara. Só que agora, meio que agradecendo... E sumiu para sempre. Será que ela queria que a mãe dela se divorciasse do rapaz? Por algum motivo? Ai, gente, não sei. Não sei, mas que interessante, hein? Várias pessoas vendo a mesma aparição. Próximo relato. Na verdade, são pequenos relatos. São dois relatos da mesma pessoa. Olá, Ana, eu sou um assombrado, é um moço, e vim contar alguns relatos para vocês. Sem brincadeiras agora. Olá, Aninha. Oi, Matheus e assombrados. Espero que este os encontre em um bom momento de paz e felicidade. Eu sou o 7, nome fictício. Você já contou 2 outros relatos meus e por isso fiquei matutando para escrever mais das minhas experiências sobrenaturais. Entretanto, eu sempre achei as minhas histórias muito ligeiras, pequenas. Então decidi mandar 2 pequenos relatos para vocês. Espero que gostem. Como de praxe, os relatos não contêm nenhum nome. Ok, então vamos lá. O primeiro é este. Espírito da morte?
Olha, eu já morei em muitos lugares na minha vida. Ora com a minha avó, ora com a minha prima, ora com alguma prima, mas sempre mudando de casa. Em 2015, eu estava morando com uma prima. A gente se dava super bem. Eu tinha 15 anos. Além de nós, moravam ali também o marido dela, o filho e o irmão dela. Também meu primo. Nessa época, eu ainda era da igreja evangélica. E só um parênteses aqui, eu fico chocado quando falam que a igreja evangélica não acredita em espíritos. Bom, isso é mentira, visto que Deus é um espírito e as igrejas vivem expulsando demônios, entre aspas, vivem expulsando demônios das pessoas até pela TV. Se isso é não acreditar em espírito, vocês são muito confusos e preconceituosos. É que não acreditam em espíritos da forma que outras religiões acreditam, né? A figura do espírito só serve como os convém? Bom, lá na igreja eu ouvi muitas vezes pessoas falando que o espírito da morte era branco. Não me pergunte de onde saiu, mas muita gente falava isso. Enfim, estava eu, muito lindo, desobedecendo a Deus, assistindo a um show de uma cantora no Rock in Rio daquele ano. Lá no Rock in Rio, é isso? Bom, quando em um certo momento, já passava da meia-noite, o meu primo chegou da rua. Ou ele estava assistindo em casa, eu acho, né? Na TV, então. Meu primo chegou da rua. Ele estava muito chapado. Isso não é um demérito, porque Tá, ok. Mas ele tava muito mesmo. Ele olhou pra minha cara e falou: ai, você parece um doido rindo pra televisão. Em tom de brincadeira. Eu respondi qualquer coisa lá e ele foi direto pro quarto dele. Quarto esse que ficava bem em frente ao sofá em que eu estava sentado e assistindo TV. Quando estava quase terminando o show, eu vi um espírito todo branco saindo do quarto dele. E esse espírito não tinha pés, ele não andava, ele flutuava. Eu percebi na hora, porque estava andando bem lento. Eu fiquei com o rosto direcionado para a TV, mas o meu foco estava naquilo. Eu estava acompanhando ele com a visão periférica, entende? Parecia estar vestido com uma espécie de manta, de bata, mas as que os santos usam, sabe? Era tudo branco, da mesma cor, mas dava para diferenciar as texturas, entende? E depois de longos segundos, aquilo entrou no banheiro. Óbvio que eu fiquei com muito medo. Porém, como eu estava na igreja, eu tinha aquele ar prepotente, como quem fala: eu sou escolhido de Deus, demônio nenhum tem o poder de me tocar. Eu, hein? É um espírito, né? Sei lá. Não diria que é o espírito da morte, porque tá de branco. Eu acho, assim, em todo lugar, a todo tempo, na verdade, eles estão por aí. Acho que dependendo da sensibilidade da pessoa, dependendo do momento, calha de uma pessoa ver num certo momento, mas tá cheio. Próximo. Avistei uma nave espacial? Cara, eu nunca contei isso pra mais ninguém após terem feito chacota por eu não ter dormido por 3 dias seguidos por conta disso, acredito. Bom, 2016 eu já estava morando em uma outra casa com a mesma prima aí do primeiro relato que estava recém-separada. Duas de minhas irmãs... eu estava morando com essa prima, com mais 2 de minhas irmãs e com a minha avó. Essa casa era de primeiro andar, com uma grande varanda projetada para fora, o que permitia uma vista ampla do céu. Na frente da casa estava um galpão de gás de cozinha e na frente dele uma rua principal de 2 vias. Não tinha prédio, nenhuma construção que fizesse eu ter algum tipo de miragem. E não foi tão rápido como quando eu vi espíritos, por exemplo. Tá, vamos lá. Eu estava assistindo novela e era aí umas 11 horas da noite. Sabe quando você dissocia? Tipo, você olha pro nada e pensa em tudo?
Você para tudo o que está fazendo e não importa o que esteja acontecendo à sua volta, milhões de pensamentos começam a invadir a sua cabeça e vão corroendo o seu cérebro até você se tocar que está fazendo papel de maluco. Foi o que aconteceu comigo naquele momento. Minha avó estava comigo no sofá, estava mexendo no celular. Eu, enquanto isso, assistia a TV e aí eu dissociei legal. Que pessoa, né? Aí eu olhei para as nuvens pensando em milhares de coisas aleatórias. Eu acho que isso acontece como um sinal de tédio, entende? Tá, mas enquanto eu estava paralisado, feito um besta lá, eu comecei a ver um movimento lento no céu. Fato esse que me tirou daquele transe imediatamente, chamando completamente a minha atenção para aquelas centenas de luzinhas. Aquela coisa estava saindo de trás de uma grande nuvem, bem devagarzinho. O formato era como um ônibus de 2 andares, mas imaginem que a parte de cima é um pouco menor do que a de baixo, fazendo uma forma de pirâmide, só que incompleta. Como se fosse só a base da pirâmide. Olha, eu vou tentar anexar um desenho que eu vou fazer aqui quando terminar de escrever. Eu não vou conseguir explicar sem mostrar isso com desenho, tá? Deixa eu ver. Tá, entendi. É como se fosse a forma clássica do disco voador, sabe assim? A forma clássica que ele faz isso, só que com várias linhas de luzinhas. É isso que eu tô entendendo aqui do desenho. Bom, e lá havia muitas luzinhas que alternavam a cor entre azul escuro, um amarelo queimado e o vermelho. Não havia um padrão, elas só piscavam, acho eu, de forma aleatória. Elas cercavam todo o objeto. Ele não parecia rodar como as naves espaciais convencionais. Ele seguia uma linha reta. Estava nivelado e flutuando para frente. Reto, assim, flutuando para frente. Quando eu percebi todos esses aspectos, de fato, eu arregalei o olho e fui direto para o muro da varanda. Mas eu fui abaixadinho, assim, o mais silencioso possível. Quando eu finalmente cheguei ao muro, fiquei lá por, sei lá, pelo menos uns 2 minutos observando aquilo flutuar e piscar bem na minha frente. Aquilo estava a uns 50 metros da varanda. Lá era bem escuro, eu acho que foi isso que me ajudou a ficar tanto tempo despercebido. Eu digo isso porque eu sei que em algum momento aquilo percebeu que estava sendo visto. De repente aquilo começou a ficar intangível, invisível da parte esquerda para a direita. E em menos de 3 segundos aquilo desapareceu completamente e o resto é trauma. Eu fiquei 3 dias inteiros sem dormir. Eu ainda não tinha começado o uso da minha erva naquela época. Eu nem tomava remédios. Eu era sã. Hoje eu tomo remédios por essa e outras. Até hoje ninguém nunca acreditou, mas eu sei o que eu vi. Obrigado mais uma vez, Aninha e Assombrados, pela atenção. Saibam que eu nunca inventaria algo assim para promover o meu ego. Eu levo o seu trabalho a sério e também tiro um momentinho do meu dia para escrever o mais compreensível possível. Participar disso com vocês todos, com certeza será para sempre lembrado e revisitado. Estejam sempre com Deus, amo vocês e desejo que a paz alcance a todos que estão lendo e ouvindo este bilhete. Um beijo para você, muito obrigada. É um avistamento muito interessante, né? Algo que não dá para dizer que, sei lá, pode ser um drone, não sei, né? Mas é um avistamento interessante que ele descreve aqui. Agora, o espírito a gente comentou, então esse é uma nave. Será que foi mesmo uma nave que ele viu? O que vocês acham? Já viram algo parecido? Conta aqui pra gente. Próximo relato. Minha mãe sentiu. Oi, Ana, me chamo Fulana, sou de Florianópolis, Santa Catarina. Meu relato será breve, mas até hoje eu falo sobre ele. E os nomes já estão trocados.
Bom, eu tinha uns 16 anos e estava voltando da escola. Era umas 5h45 da tarde. Tava brava com alguma coisa, mas eu não lembro por quê, com o que eu tava brava. Sei que entrei no meu quarto com raiva, tirando o uniforme, até que joguei a calça no chão com muita força e falei, demônio! Sabe quando você não tá olhando diretamente, mas sim na lateral? O famoso rabo de olho? Então, aí eu avistei uma das pernas da calça levantada, assim dura, imóvel. E assim que eu olhei diretamente, ela caiu. Ela baixou. Eu fiquei meio assim, falei, uai. Mas segui o dia normal. Não, ela não falou uai, ela é de Santa Catarina. Mas eu segui o dia normal. Umas 8 horas da noite, os meus pais falaram que iriam até a casa de uma tia e já voltavam. Minha mãe me pediu pra escolher feijão, é isso? Então, eles foram e só ficou eu em casa. Tá, fiquei sozinha em casa. E aí eu tava, acho que pediu pra fazer feijão, então não sei. Eu tava ali picando a cebola em frente à pia da cozinha quando senti um arrepio. Não dei bola. E logo senti uma presença atrás de mim. Aí eu fiquei com medo de olhar diretamente, então eu olhei assim com o canto dos olhos e vi uma silhueta masculina, porém toda preta, esfumaçada. Eu rapidamente segurei meu crucifixo e falei, sangue de Jesus tem poder. E em seguida, o feijão que estava no fogão cozinhando na panela de pressão explodiu. A panela de pressão explodiu? Explodiu, fez tsh, assim pra cima. Eu gritei, corri pro banheiro. E aí logo escutei a minha tia, irmã da minha mãe, me chamando aos berros. Ela era a nossa vizinha ali do lado. E ela disse, vem pra minha casa, eu vi tudo, eu tava na porta de casa. Como assim viu tudo? Então eu fui e logo os meus pais voltaram. E aos prantos, a minha tia explicou para minha mãe e então ela falou, olha, eu senti que algo ia acontecer quando eu estava saindo, a mãe falou. Logo nós oramos, eu fui dormir e para fechar com chave de ouro eu senti alguém soprar o meu ouvido direito. Até hoje eu não consigo dormir com as orelhas sem estarem tampadas, não consigo dormir com as orelhas descobertas, tem que tampar a orelha para dormir. Bom, foi isso, Ana e ouvintes. Um relato curto, mas que até hoje eu me pergunto o que realmente foi tudo isso. E depois desse acontecido, eu passei a ver, sentir e ouvir mais do mundo espiritual. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Amo seus vídeos, ouço todos os dias no trabalho. Beijos. Um beijo para você. Obrigada. Nossa, então, sentiu o arrepio, vê uma silhueta escura e no momento em que você fala o sangue de Jesus tem poder, a panela, então ela explodiu de fato? Fez aquele estrago? Ou ela deu esse psh, bem na hora? Mas e a sua tia, ela viu a sombra também atrás de você? E em seguida o negócio com a panela de pressão? Foi isso? Nossa, então fica a dúvida mesmo. Eu também não sei te dizer, mas algo aconteceu ali, né? Estranho, muito estranho. Próximo relato. Algo veio comigo. Vamos ver. Oi, Ana e assombrados. Eu vou contar um relato que ocorreu comigo. Fique tranquila, não tem nomes. Ok. Bom, eu sempre fui curiosa por essas coisas sobrenaturais. Sempre tentei descobrir algo. Mas teve um dia específico que eu escutei coisas sobre uma casa abandonada e assombrada. E eu, como sou curiosa, decidi ir mais a fundo. Acho que descobrir mais a fundo sobre essa casa. Fui até lá, entrei, nada demais, era só uma casa abandonada. Mas eu realmente vi alguns vultos, mas também achei que podia ser imaginação. Enfim, vim embora para minha casa, normal. A primeira noite, depois de ter ido até aquela casa, foi normal. Mas na segunda noite, né, eu estava deitada, pronta para dormir. E no exato momento em que eu fechei os meus olhos, algo no meu quarto caiu. Aí eu abri o olho, mas ignorei aquilo.
Achei que podia ser alguma coisa boba, né? Sei lá, o que o vento derrubou. Depois eu fechei o meu olho novamente, algo caiu de novo, só que agora o barulho foi muito mais alto. Aí sim eu despertei. Eu estava virada para a parede, e assim que eu virei na direção que dá para ver o quarto totalmente, eu vi algo no canto da parede. Algo mais escuro que o próprio escuro do quarto. Era preto e enorme. Os olhos brilhavam. Eu cocei o meu olho, olhei de novo e aquilo já não estava mais lá. Fiquei muito assustada, com muito medo, perdi o sono e fiquei sem coragem de levantar para acender a luz. Virei para o lado da parede e adormeci. Bom, o dia amanheceu e aquilo não saía da minha cabeça, mas continuei meu dia. E a noite chegou novamente. E como sempre, fui ver uns filmes antes de dormir. Assisti o filme e aí quando me deu sono, fui dormir. Eu não estava com tanto medo como antes. Então deitei, fiquei um pouco no celular até que adormeci. Acordei com algo fedendo. Um peso estranho, um frio. E aí, quando menos esperava, algo me puxou pelos pés e me derrubou no chão. E começou a me enforcar. Menina? Agarrou o pé, puxou a ponto de derrubar no chão e já foi enforcar? Eu tentei gritar, a voz não saía. Aquilo que eu não sabia o que era, realmente queria me matar. Eu fechei os olhos no último instante e orei com muita fé. E aí uma força que eu nunca tinha visto antes, e sim, aquilo lá parou de me enforcar, eu comecei a gritar. Como? Fechei os olhos no último instante e orei. Orei com muita fé e uma força que nunca tinha visto. Acho que orei com muita fé e muita força. E aquilo parou de me enforcar, entendi. Depois dela orar com muita fé e com muita força, aquilo soltou. Aí eu comecei a gritar. Meus pais vieram no meu quarto, assustados, é óbvio. Contei tudo pra eles e, como sempre, o meu pai falou que era apenas coisa da minha cabeça, né? Por ficar assistindo muito filme de terror. Minha mãe acreditou e falou que a gente ia numa benzedeira. Minha mãe dormiu comigo, nada mais aconteceu, mas no outro dia nós fomos até a benzedeira. Ela me benzeu e falou que eu trouxe algo maligno daquela casa comigo. Que também aquilo não, mas que não iria acontecer mais nada comigo também. Já estava tudo acertado. Que eu estaria protegida e assim foi. Nada mais aconteceu depois daquele dia. Menos male, né? Tá vendo? A gente passa nos lugares, vai atrás de sarna pra se coçar e encontra. Aquilo lá grudou. Mas, gente, foi forte. Que bom que foi só aquilo. E que, sei lá, a benzedeira conseguiu bloquear aquilo, não sei. Mas pro negócio puxar teu pé pra te derrubar da cama, te enforcar daquele jeito. E foi no físico mesmo, não foi assim no astral. Você não acordou de novo. Vai, gente. Eu, hein, credo. E agora, para finalizar, o último relatinho, que é curtinho, de hoje, que é este: Efeito Mandela ou Lembrança de Outra Dimensão. Olá, Ana e assombrados, eu sou fulana, como tantas. Hoje eu estava no trabalho escutando a coletânea de relatos número 552, quando escutei um relato sobre um bolo azul. Eu lembro desse relato. E a moça diz que acha que é um efeito Mandela. Na hora eu me lembrei desse relato que eu vou contar agora. Os nomes estão trocados. Bom, quando eu era pequena, a minha família morava em Santo André. Uma vizinha, a Lili, uma vizinha da minha avó, que é costureira, cuidava de mim. Dito isso, vamos à lembrança. Eu tinha por volta de 2 ou 3 anos e estava na casa da Lili com a minha mãe, com as minhas tias e com a minha avó. Elas estavam olhando algumas roupas no ateliê e eu subi as escadas para pegar algum brinquedo. Mas o brinquedo estava no alto da estante. Então, subindo no braço do sofá, eu me estiquei para pegar o brinquedo. Foi quando eu caí em cima do meu braço direito. Lembrando de estar com um vestido rosa claro e com uma chupeta também cor-de-rosa,
Eu não lembro de ter ido para o hospital, mas eu lembro do gesso no meu braço. E é aí que fica estranha a situação, porque a minha mãe e a minha avó confirmam que eu nunca quebrei o braço e que eu nunca caí do sofá da Lili. Pois como ela cuidava de mim e os meus brinquedos ficavam na estante, o sofá era encostado na estante, justamente para não correr o risco de eu cair. Então, Ana, o que você acha que aconteceu? Foi um efeito Mandela? Ou isso aconteceu com o meu eu em uma outra dimensão? Mas por algum motivo desconhecido eu tenho essa lembrança. Beijos e abraços, eu amo o canal. Um beijo para você, muito obrigada. Alguns dizem que a gente cria falsas memórias. Não sei, né? Não consigo descartar isso totalmente, mas existem muitas memórias. Então, será que realmente aquilo não aconteceu? Mas como que ninguém em volta lembra? Aí você fica, eu tô louca? Né? Eu tenho essa memória. Então, fica essa questão mesmo. Será que isso aconteceu numa dimensão paralela com o eu de outra dimensão? E, como ela disse, por algum motivo, a gente tem essa memória mesmo, isso não tendo acontecido com a nossa consciência aqui nessa dimensão? Dá algum defeito aí nas coisas? Ou é o tal do efeito Mandela, né? Digamos assim, né? É que o efeito Mandela é quando várias pessoas se lembram de uma coisa que nunca existiu, né? Nesse caso, é só ela que tem essa lembrança de algo que todo mundo fala que não, você nunca quebrou o braço. Então, será que a consciência dela foi para essa outra eu em outro lugar e lá ela quebrou o braço, mas aí ela voltou a consciência para cá em algum momento e aqui ela nunca quebrou o braço? Nossa, tem umas coisas assim, gente. Já aconteceu algo parecido com você? Conta o seu relato pra gente, ok? Se for comentar, então que seja sempre com respeito, por favor. E espero que tenham gostado. Um beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. Combinado? Então, beijos e fui. Tchau, tchau.